Uau, incrível! Parece que depois dessa, Carolina finalmente caiu na real e percebeu o quanto ela foi ruim com muitas pessoas, até mesmo com as suas melhores amigas que estavam do lado dela, apoiando tudo que ela fazia, que na verdade nem deveriam ter apoiado. Mas agora elas aprenderam a lição. Só faltava a Carolina, que já estava caindo na real naquele momento. E depois do que o Robert falou pra ela, ela não teve nem mais argumentos, ficou quieta e só escutou. E depois que o discurso acabou, ela chorou e saiu da sala correndo. Parece que o jogo virou. Agora sabemos quem é a verdadeira bebê. Parece que nem mesmo a Carolina notou que as coisas que ela estava fazendo eram tão pesadas assim. Depois de ouvir tudo que o Robert disse, ela viu que estava realmente sendo bem pesado. Ela estava tão cega pela ganância dela que nem reparou quão longe ela estava indo. Depois que ela saiu chorando da sala, o diretor parou-a no corredor e a levou até sua sala. Layla reuniu a turma novamente e disse que devia desculpas a todos nós, principalmente ao Robert, e descobriu que a verdade é que nenhuma tecnologia substitui uma amizade verdadeira, e não percebeu o quanto ela estava sendo ruim com o Robert e machucando ele, com tudo que ela disse, e perguntou se podíamos voltar a ser amigos. Então, o Robert disse que nunca deixamos de ser amigos dela, apenas que ele tinha ficado um pouco chateado, mas já passou. Então, todos nós perdoamos a Layla. E no dia seguinte, uma surpresa nos aguardava. Meu grupo ganhou o concurso das estrelas artistas. Houve muita comemoração. Eu fui a escolhida para representar o grupo, e foi assim que me tornei a estrela artista. Pois meus amigos me escolheram. Bem, a mais surpresa com essa novidade era eu. Após o resultado do concurso das estrelas artistas, Stargold aproximou-se do nosso grupo, mas ignorava completamente ali, como se ela fosse invisível aos seus olhos. Mesmo assim, tentamos ser legais com ela. Em relação a Carolina, como toda ação tem uma reação, os seus pais tiraram ela de Artist Stars devido ao seu comportamento e às reclamações. Em uma reunião na escola foi revelado tudo o que ela fez. Além disso, suas notas haviam caído bastante esse ano, enquanto eu e meu grupo só progredia e eu me esforçava junto com eles. Antes de sair definitivamente da escola, Carolina me perguntou como eu consegui, mas não deu para eu responder. Ela simplesmente virou as costas e foi embora. Obviamente, ela estava triste e chorando, mas não queria deixar eu ver. Ela estava tão envergonhada com tudo, com o que ela fez e com ela mesma, que mal conseguiu olhar pra minha cara direito. Ela estava sem jeito e não conseguiu nem se desculpar. Ela estava totalmente como se ela tivesse travada e totalmente diferente. Aquela visão de uma vilã que ela tinha antes agora passou por uma pessoa completamente frágil e vulnerável. Quem diria que por trás dessa vilã ela pudesse ser tão... não sei nem como dizer. Só sei que foi diferente ver ela desse jeito. E estranho também. Passaram-se alguns meses desde que Carolina saiu da escola, e Stargold comemora a vitória. Ela é amigável com nosso grupo, mas toda vez que Lee aparece, ela acaba saindo de perto e ficando sozinha. Mesmo andando com nosso grupo, as pessoas ainda não a reparam, e isso deixou Stargold enfurecida. Ficou alguns dias sem aparecer em Artist Stars. Eu até tentei mandar algumas mensagens pra ela perguntando se estava tudo bem, mas ela não respondeu nenhuma delas. E o seu pai, o diretor Leonard, ficou bastante preocupado e decidiu conversar com sua filha em seu quarto. Ela estava com fone de ouvido, escutando música. Seu pai reparou que ela se sentia sozinha. Então, ele perguntou se as pessoas continuam ignorando ela. E ela perguntou, por que sou tão diferente das outras pessoas? Ele disse que era porque ela era única e especial, e na verdade todos possuem habilidades. Apenas precisava descobrir qual era a habilidade dela. Stargold pensava, por que ela não recupera o lugar dela como estrela artista? Então, ela decidiu mudar os planos. Ela disse que iria ter uma conversa comigo, mas antes precisava conversar com Ali e acertar as contas. Antes de ter uma conversa com a sua nova amiguinha. Nosso grupo estava junto, mas Stargold não apareceu. Ele sabia que tinha algo errado e me perguntou. Ela disse que eu conhecia a Stargold e também conversava um pouco com ela, mas toda vez que ela tentava se aproximar, ela acabava fugindo e desconfiou que Stargold não gostava muito dela. Então eu disse, bem, é uma história complicada. Depois de um tempo, o sinal toca para iniciar as aulas, porém Lee disse que havia esquecido algo no intervalo e voltou para buscá-lo, mas não retornou. Todo mundo ficou preocupado e a sala virou uma zona. A professora mandou nosso grupo representante encontrá-la. Robert, Layla, Edward e eu saímos da sala. Depois de um tempo, não encontramos nada. Mas lembrei-me daquela sala onde me encontrei com Stargold pela primeira vez.
Enquanto meu grupo estava a caminho, Lee e Stargold conversavam entre elas na sala misteriosa. E Stargold iniciou a conversa sendo bem direta. Disse que sempre odiou a Lee desde que ela apareceu em Artist Stars. Disse que seu maior sonho sempre foi ser a estrela artista, mas depois que ela chegou, achou que nunca mais ia conseguir nada, porque ela era incrível em tudo. Ela conseguiu realizar o sonho que era dela. Ela conseguiu ser a estrela artista no lugar. E ela ficou muito triste por não ter conseguido ser a estrela artista, que até mesmo seu pai deu mais atenção a Lee do que pra ela. Que ela era o centro das atenções, que ela tinha roubado o Edward, que ela amava, o garoto que ela mais amava só falava com ela agora. E que ela conseguiu tudo isso depois que se tornou estrela artista, que até mesmo a Layla não quis mais falar com ela, porque ela achava que todos os boatos que falavam dela na escola foi a Lee que tinha espalhado. Culpou a Lee de ter falado mal dela, culpou por um monte de coisas ruins que ela tinha feito, que ela tinha excluído a Layla e trocado ela pelo grupo da Carolina. Ela ficou muito triste por ela ter falado essas coisas, que da primeira vez até gostava dela, achava que ela fosse uma pessoa legal, mas depois de ter exposto ela sentiu muito ódio, ainda mais de roubar a atenção do seu pai e do Edward. Lee disse que não sabia sobre isso e que ela nunca falaria mal de ninguém. Mas Stargold não acreditou, disse que ela não entendia como era se sentir inferior a alguém, como era se sentir excluída, a rejeitada, perder a sua própria autoconfiança e não confiar mais em ninguém, achar que ninguém vai gostar mais dela, por ela não ser boa o suficiente pra ninguém, e sentiu seu coração ser estilhaçado em milhões de pedaços. Sentir dor, angústia, chorar por muitas noites, não conseguir nem comer direito por causa disso. E o quanto foi horrível perder a sua melhor amiga Layla por causa das fofocas que ela falou sobre ela. Disse que Layla, que era sua melhor amiga, jamais a perdoou por ter excluído ela pelo grupo da Carolina. Disse que se ela não tivesse falado mal dela, que Layla talvez teria perdoado ela e elas seriam amigas até hoje, mas que até mesmo a melhor amiga ela conseguiu pra ela. Que ela conseguiu tirar a melhor amiga e agora elas eram amigas e a Stargold tá sozinha por culpa dela. E já que ela não conseguia ser a estrela artista, não se sentia boa o suficiente pra isso, precisava que alguém conseguisse isso pra ela. E ela disse que eu era perfeita pra isso. E que foi graças a ela que eu tinha conseguido ser a estrela artista. E que eu nem mesmo dei os créditos a ela. Me disse que ela até podia não acreditar nela, mas que ela tinha que acreditar em mim pelo menos. Porque eu tentei dar os créditos, eu fiz de tudo por ela, mas que as pessoas são assim mesmo. Disse que nem mesmo ela, que era famosa, filha da famosa, conversava com todos. Ela só andava com o nosso grupo. O resto da escola só conhecia ela, mas que ela não conversava muito com os outros. E que sua mãe, por ser famosa, também não dava muita atenção pra ela, porque a correria, mas não significa que eles não te amem por causa disso. E que o mesmo era com o pai dela. Mas Stargold estava muito fragilizada para poder ouvir as palavras da Lee. Ela culpava a Lee, achava que era ela do fundo do coração dela, com todo o seu ódio, durante tantos anos. Lee tentou acalmar Stargold. Disse que não sabia que ela estava passando por tudo isso e que sentia muito por ela. E que se ela pudesse ajudar, ela ajudaria. E tentava provar que não foi ela que fez essas coisas contra Stargold. E até mesmo deixava de ficar com o Edward, para ela poder ter uma chance com ele. Mas a conversa é interrompida quando nós tentamos abrir a porta e gritamos chamando o nome da Lee. Stargold disse para ela fazer silêncio. Estava acontecendo uma confusão perto da sala misteriosa. Edward tinha certeza que Lee estava lá dentro, mas Stargold respondeu no lugar dela. Disse que era pra gente parar de gritar e que ela iria abrir a porta. Edward perguntou por que Stargold estava fazendo isso. Ela respondeu que já estava cansada de passar por tudo que ela estava passando, cansada de ficar sozinha, de não conseguir nada, de ter o seu sonho destruído pela Lee, e precisava conversar com a gente. Revelou seus motivos, falou que a Lee tinha espalhado boatos sobre ela, boatos falsos, de que ela teria trocado a Layla para ficar com o grupo da Carolina, e que ela nunca gostou da Layla de verdade, mas ela disse que era mentira, ela sempre gostou da Layla como sua melhor amiga, mas que ela jamais seria falsa com ela, e nunca falaria mal da Layla. Ela só queria ser estrela artista, por isso foi no grupo da Carolina, para conseguir ter ajuda, para conseguir ser popular e entrar num grupo que já tivesse experiência nessas coisas de ser popular, mas ela não imaginava que elas teriam uma personalidade tão ruim. E depois me perguntou o porquê eu não ter dado os créditos a ela, porque eu não disse que foi ela que me ajudou e me incentivou a ser a estrela. Mas eu disse que apenas estava tentando ajudar ela e fazer ela enxergar que já tinha amigos ao seu lado e que não precisava ser uma estrela artista para as pessoas gostarem dela. Edward disse que eu estava certa e que nós já éramos amigos.
Não foi culpa da Lee, e sim da Carolina, que planejou tudo para derrubar ela. Ela arruinou o seu sonho e separou a amizade dela da Layla, e que não tinha sido a Lee. Stargold estava errada esse tempo todo sobre a Lee, e ela percebeu isso. Edward e Lee se reencontram e Stargold ainda estava confusa. Lee se sentia muito culpada pela Stargold estar assim. Então, ela tentou se desculpar mais vezes, disse que ela realmente não sabia que ela era apaixonada pelo Edward. Stargold disse que ela estava se aproximando dele até ela aparecer. Mas Edward disse que ela começou a andar no grupo da Carolina e parou de falar com ele e com a Layla, que era sua melhor amiga. Layla estava com muita raiva do que a Stargold estava fazendo, então ela acabou falando coisas que não devia na hora. Disse que era verdade e que ela tinha trocado ela para ser popular, entrado num grupo cheio de meninas egoístas, chatas, só para ter mais chances de ser a estrela artista, e que foi bem feito elas terem excluído ela, e no final ela ficou sozinha, sem nenhum amigo, e que ela não sabia o monstro que ela tinha se transformado, e começou a dar atenção aos aparelhos eletrônicos e se afastou de todos, porque não confiava mais na amizade das pessoas, assim como ela. Layla continuou descontando seu ódio em Stargold, mas ela começou a se sentir mal com tudo isso e acabou desmaiando. Todos nós ficamos assustados e chamamos o diretor, já que ele era pai da Stargold. Ele veio bem rápido e revelou que sua filha havia perdido sua autoestima também por causa de um acidente anos atrás, quando um ouro derretido caiu em cima de Stargold, fazendo com que parte dela se transformasse em ouro por causa de alguns elementos que tinha lá. Todos a achavam estranha por causa da sua aparência peculiar. Alguns até a chamavam de aberração. E isso levou seu pai a criar Artist Stars, onde sua filha pudesse se sentir melhor, mas aconteceram muitas outras coisas que acabaram piorando a situação da Stargold, e ele também se sentiu culpado por isso. Ele disse que precisava ter dado mais atenção a ela. Layla também era mais uma que se sentia culpada, porque ela vive dizendo coisas sem pensar, e começou a chorar, porque ela pensava que ela nunca ia conseguir mudar esse jeito dela. E disse que na verdade a culpa foi dela, por ela ter rejeitado Stargold, e por ela nunca ter dado uma chance e nunca ter a perdoado. Agora ela se arrepende e, se ela pudesse voltar no tempo, ela teria perdoado sua melhor amiga, e evitado que ela passasse por tudo isso. E mesmo que a Stargold não pudesse estar ouvindo-a naquele exato momento, ela disse que, no fundo, ela ainda queria sua amizade de volta, e disse que a perdoava, e que se ela acordasse, ela iria ficar muito feliz em voltar a ter a amizade dela, e que ela seria bem-vinda em nosso grupo. O diretor agradeceu a nossa compreensão, e dispensou todo mundo mais cedo, então fomos para casa, pois ele precisava cuidar da sua filha. No dia seguinte, Layla estava mais calma e Stargold havia melhorado, mas ainda faltava algo. Edward aconselhou Lee e Layla a falarem com ela. Stargold estava sentada em um banco no jardim da escola e as duas foram conversar com ela. A conversa foi longa. Stargold disse que sentia muito por tudo que aconteceu e que nunca queria ter deixado Layla sozinha quando entrou no grupo da Carolina. Layla também se desculpou pelo que disse e por ter deixado Stargold de lado por causa daquele mal-entendido do passado. Lee se desculpou mais uma vez com Stargold e a perdoou. E a Stargold entendeu que Lee não era culpada. Também aceitou que o Edward ficasse com ela, deixando seu ódio de lado. No passado, Carolina estragou o sonho de Stargold mentindo que ela era falsa, estragando sua reputação na escola. Consequentemente, todos afastaram-se dela e Stargold ficou doente e deprimida. Comia muito pouco, o que explica seu desmaio do dia anterior, e sua baixa autoestima a impediu de ser estrela artista. Porém, agora ela tem muitos amigos verdadeiros ao seu lado, que somos nós. Após muitas aventuras, desafios e dificuldades, conquistamos uma grande vitória. Stargold aprendeu que ela não precisava ser uma estrela artista para ter amigos, e sim enxergar as pessoas verdadeiras, que realmente se importam com ela e a amam. Estava tão focada em ser popular que acabou esquecendo isso, mas agora todos aprenderam a aceitar sua peculiaridade dourada. Eu aperfeiçoei grandemente minhas técnicas nessa jornada em Artist Stars, e irei continuar assim, fazendo outras histórias. Essa foi só a primeira de muitas que virão pela frente. Encerramos o ano com chave de ouro e curtimos uma festa muito top de final de ano. Layla e Stargold voltaram a ser amigas e Stella juntou-se ao nosso grupo que soma ao invés de excluir. Lembrem-se, todos podem ser estrelas artistas. Apesar de tudo que Stella me fez, eu a perdoei, porque a Stargold me disse que ela era uma pessoa legal, ela só estava sendo manipulada pela Carolina e que a popularidade tinha subido muito a cabeça.
E também que a Carolina fez ela acreditar que era uma pessoa metida e que eu merecia ser zoada. Por isso ela fez tudo o que fez. Mas agora, todos nós sabemos a verdade e Carolina foi desmascarada. E esse foi o fim de Artist Stars, que é a antiga história do canal. Vejo vocês em outras histórias que irei trazer aqui. Até a próxima!